Boa noite a todos. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu queria convidar todos a cantar essa primeira música com uma atitude de adoração ao nosso Deus, com uma atitude de reverência e estarmos chegando na casa de Deus. Venho te dizer que tu és o meu Pai, o meu lugar seguro, que é o que vamos cantar agora, com o intuito de adoração e de humildade em relação ao nosso Deus tão grandioso. Te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Só me resta dizer, Abba, Pai, Abba, Pai. Vamos colocar em pé e continuar cantando. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, Cante de coração. o motivo da minha canção. Meu coração. E com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Pai, eu te louvo. Pai, te louvo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, só me resta dizer. Feche seus olhos em oração, em reverência ao nosso Deus. Enquanto os instrumentos continuam tocando essa música,
Lembre das palavras aqui cantadas, lembre das palavras ditas, que possa ser de coração em tua palavra. Chegue a Deus em reverência, em adoração, agradeça a Ele por tudo que Ele faz em nossas vidas, pela semana. Pai, viemos aqui te dizer o quanto te amamos, viemos aqui te agradecer por tudo que o Senhor faz por nós, pela semana que se passou, e que essa semana possa se iniciar aqui na tua casa, com muitas bênçãos, com as suas bênçãos sobre as nossas vidas, que possamos chegar aqui a este culto em atitude de reverência, de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós, que possamos aqui te louvar, te honrar, porque grandioso és tu, ó Pai. Grande és tu por tudo que você fez por nós e faz. Desde o momento da criação, tudo fez, tudo formou por ti. E por isso devemos dar toda a honra, toda a glória, ó Pai. Que possamos aqui demonstrar essas atitudes em gratidão. Que possamos aqui cantar louvores a ti. Saímos aqui abençoados, possamos aprender mais da tua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa trazer aqueles que ainda estão chegando, aqueles que não puderam, que o Senhor possa tirar as dificuldades e empecilhos para que possamos todos aqui cultuar a Ti, a cada dia, a cada semana, em honra e glória, ó Pai. Te pedimos por tudo isso, no restante desse culto, tudo que vamos fazer, te honrar. Te pedimos pela saúde do que estão aqui, pelos que não vieram também. Que o Senhor possa abençoar cada um da maneira como o Senhor entende, ó Pai. Sabemos o Senhor é o Rei dos Reis, médico dos médicos, seja feita a tua vontade em todas nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos continuar cantando essa próxima música. E fala, acima de todos, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor dos senhores. Os anjos e os homens proclamam quão grandioso Ele é nos céus e na terra, porque Tu és o Senhor e Rei. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo. Justo e fiel,
alto. Entregamos a Ti e toma o Teu lugar. É onde nós devemos colocar Jesus em nossas vidas, porque Ele está acima de tudo, acima de todos, Ele está no controle de todas as situações. Por isso devemos realmente de coração nos entregarmos a Ele, porque Ele deixou toda a Sua verdade, toda a Sua palavra, o exemplo para que possamos o seguir. Ele acaba sendo o nosso pastor, nosso Jesus, pastor amado, que por isso devemos contemplar Ele aqui. Jesus, pastor amado.
nosso pastor amado, ele acaba nos mostrando o exemplo de vida e a partir dele possamos divulgar o teu evangelho para que todo mundo inteiro possa conhecer a ele, amém? E aí com isso, não podemos ficar apenas vivendo por nós mesmos, mas devemos viver para uns com os outros, assim como Jesus falou, amai-vos uns aos outros, para sermos uma bênção para cada um de nós, sendo uma família. E é isso que a gente vai cantar agora, enquanto a gente aproveita para se cumprimentar, dar as boas-vindas para quem estiver aqui, mas vamos dar um abraço e falar, eu quero ser realmente o seu irmão, sendo uma bênção para ti. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Santíssimo, seu irmão. Eu aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, compromisso e dedicação. Amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, eu amo você. Eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção pra você. Compromisso e dedicação. Amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus, eu amo você. O amor é dom de Deus, pra sempre vou ficar mais consolidado, a gente vai falar essa última frase. Se às vezes a gente canta sem perceber o que a gente está cantando, vamos falar todo mundo junto. Em Jesus eu amo você bem alto, vamos lá? Em Jesus eu amo você. Para todos nós aqui. Pode se sentar. Pastor também? Tão magnífica, a gente vai orar neste momento pelas famílias, as famílias chiques aqui da nossa igreja. O negócio tá bom aí, Alex? Então vamos lá.
Olha, cadê? Irmã Rita e Milena, uma grande bênção essa irmã, tá? Ela não está hoje. Opa! Meu amigo Roberto, olha que coisa chique, Roberto. Chega aqui, já que você está aí, traga toda a sua família linda, toda a sua tribo aí pra gente. Que maravilha, olha, gente. Família é um tesouro do Senhor. Deus abençoe vocês grandemente, tá? Vamos ver se a caixinha de surpresa tem mais alguém. Tchan, tchan, tchan. Olha! O nosso galã, gente. Chega aqui, irmão Rodolfo. E a irmã Laura. Deus abençoe você. Muito bem. Acho que por aqui a gente está finalizando, né? Tá certo, Alex? Muito bem. Vamos então orar neste momento. Eu vou pedir que neste momento, por essa família maravilhosa, eu vou pedir, irmão José Mota, que faça essa oração, pela família do irmão Roberto, família do irmão Rodolfo, irmã Laura, o Daniel, tá? Certo? Vamos lá? Oremos. Senhor, Pai amado, mais uma vez aqui, Pai, no culto de louvor, adoração ao Teu santo nome. Nesse momento, Pai, para te pedir que interceda por essas famílias que estão aqui, Senhor. A família do irmão Roberto, do irmão Rodolfo e da irmã Rita, que não está aqui no momento. Seja com ela também, Senhor, onde quer que ela esteja. Amém. Abençoando sempre todos e ajudando o coração de cada um, Senhor, para que possam continuar no seu caminho, sempre te adorando e decifrando as coisas do dia a dia, Pai, sobre a tua santa ótica. Senhor, abençoa todos os filhos, as crianças, todos que estão crescendo cada dia mais no seu caminho, Senhor, como todos nós, Pai. Abençoa onde quer que estejam. Tudo te agradeço, em nome te peço também, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. E a igreja de Deus diz? Amém. Amém. Pode se assentar. Muito bem. Agora a família do nosso missionário Fernando, inclusive, amados, essa semana, de terça a sexta, nós estávamos no encontro dos missionários da Missão AME, nossa missão, Associação Missionária Independente, que agora tem o nome, como é aquele nome, que não é aquele registrado? É o nosso, fantasia, né? Agora é Missão, Associação Missionária Internacional, olha, gente, estamos chique, hein? E tivemos um grupo bom dos missionários, inclusive o irmão Fernando, o pastor Fernando estava lá, juntamente com a irmã Milena, a família toda, inclusive as duas filhas, foram quem formaram a orquestra da música, dos louvores lá no encontro, né, que foi uma grande bênção. E a maioria dos nossos missionários, que nós os temos como nossos representantes, eles estavam lá nesse encontro, que foi uma grande bênção, as mensagens direcionadas, né, motivadoras. Saímos de lá bastante animados, tá? E no sábado tivemos a reunião da Missão Antioquia, né, que a nossa igreja também, ela coopera com valor por mês. Foi assim um momento muito especial, quando houve assim, o reconhecimento da nossa igreja, o pastor da igreja reconheceu as igrejas Batista Independente, né, incluída nessa relação de igreja, e vimos que nós somos assim um instrumento de bênção, porque estamos estendendo o nosso apoio na implantação de outras igrejas. Então fechou um bloco de implantação de uma igreja, que ela alicerçou, tem o seu próprio pastor, agora estão com um novo projeto. Olha que maravilha, gente. Por isso, queridos, vale a pena investir em missões. O pastor Fernando já está estendendo o seu trabalho para uma outra cidade também, e já tem um tempo pronto, né? E um grupo bom de irmãos frequentando aquela igreja. Que maravilha, eu fico feliz. Quando eu fico olhando, né, a gente falando aqui, a oferta que os irmãos enviam mensalmente, e vejo esses resultados, não há palavras, né, de alegria para ver o milagre do Senhor nesses gloriosos resultados. E para isso eu vou pedir o pastor Antônio, que ore pelo irmão, por pastor Fernando, irmã Milena, né, Isabela e Ana Luísa, tá? Senhor, glorioso é o teu nome, anunciado entre as nações. Louvado seja o Senhor pela obra missionária. Que através de servos como o pastor Fernando e sua família, a obra do Senhor tem sido estabelecida em tantos lugares. Obrigado a Deus por cada missionário que essa igreja tem representado em lugares diferentes de nossa terra aqui, por cada um dos missionários, o projeto Antioquia,
também como o pastor mencionou. Em especial nessa noite nós oramos pelo pastor Fernando e a sua família ali em São Carlos. Ele que já tem estabelecido ali aquela igreja, outra, e buscando servir ao Senhor, apesar das suas dificuldades na saúde. E, ó Deus, nessa noite nós colocamos a vida dele, a sua família, o seu ministério, o seu sustento, para que o Senhor possa cuidar dele, cuidar da sua família, dos seus negócios, das suas dificuldades, e que o Senhor possa dar a ele as condições necessárias para continuar servindo ao Senhor, que almas sejam salvas, vidas transformadas, igrejas implantadas, obreiros sejam preparados, e que a obra do Senhor avance naquele local. E, ó Deus, usa a nossa igreja, o nosso coração, os nossos recursos, as nossas vidas, para que aquela obra possa manter-se com o tempo, até tornar-se uma igreja com autonomia e que ela também continue envolvida na obra missionária. Ó Deus, abençoa aquela igreja, aquele missionário, bem como a nossa igreja, manter a visão na tua obra. Glória a Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, muito obrigado. Vamos colocar em pé novamente. E antes da gente continuar cantando, queria puxar o desafio aqui dessa semana do versículo que temos que decorar, que está onde? Alguém lembra de manhã que a gente falou? Hebreus, o quê? Hebreus 11:6. Vamos falar todo mundo junto? Alex, coloca na tela. Vamos falar primeiro o versículo e depois a referência lá em cima, tá bom? Vamos lá? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. É impossível estarmos na presença de Deus ou querendo estar próximos de Deus sem termos fé. Porque assim como o vento nós sentimos, também nós sentimos a presença de Deus nas nossas vidas. Isso é fé, é acreditar em algo que não podemos ver, mas temos que ter fé para agradar a Deus nas vontades dEle, nos princípios dEle. E com isso, Deus nos abençoa. Aí está uma palavra um pouquinho incomum, galardoador, mas Ele dá galardões. Faltou um pedacinho? É preciso que aqueles que se aproximam de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então temos que acreditar que Ele existe e que Ele abençoa aqueles que o buscam na casa dEle, não só na casa dEle, mas também todos os dias das nossas vidas. Amém? E por isso a gente vai continuar aqui dando gratidão a Deus nos dízimos, as ofertas, aqueles que se sentem prontos e disponíveis para esses momentos de dízimos e ofertas. As crianças têm o gasofilácio aqui pequeno para incentivando elas para a obra missionária. E essa música que a gente vai cantar agora fala: já ouviste a minha voz, como forma de Pai, estamos aqui querendo te adorar, te agradecer. Estou junto a ti, estou me entregando a ti, porque na onde eu queira ir, que não queira seja dentro da tua vontade e na tua presença. Já ouviste a minha voz, louvor e gratidão, prostrado a te adorar. Agora chego a ti, mais perto estarei, pois o véu rasgado está. Agora que estou junto a ti, não há onde eu queira ir. E agora que senti teu tocar,
seguro estou em ti, eu ouço tua voz, sussurras para mim. Tu és amado meu, amigo te escolhi, precioso és para mim. Agora aqui estou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora aqui senti teu tocar, faz morada em mim. E agora aqui estou junto a ti, não há onde eu queira ir. Agora aqui senti teu tocar, faz morada em mim. Feche seus olhos. Pai, nós podemos sentir a Tua presença, assim como o vento nos refresca a cada dia. Podemos também sentir o Teu agir nas nossas vidas, sentir o Teu tocar. E por isso temos vontade de que o Senhor faça morar em nossos corações, o Senhor possa estar sempre conosco, nos abençoando como tem sido, ó Pai. Te agradecemos por isso, te agradecemos por aqui também as ofertas recolhidas como forma de gratidão por isso, ó Pai, porque sabemos que nenhum sustento vem senão além de Ti. Podemos trabalhar, ter o nosso suor, mas sabemos que de Ti vem todo o sustento, todo o proveito. Assim como todas as ervas do campo, todos os animais, os passarinhos, nada fazem, mas o Senhor ali está com eles, dando alimento a cada dia, ó Pai. Sabemos que podemos passar por dificuldades, mas sabemos que nada irá nos faltar se confiarmos em Ti, pois devemos buscar sempre primeiro a Deus, e com isso tudo será acrescentado dentro da Tua vontade, ó Pai. Te pedimos direcionamento por essas ofertas missionárias e também pela sustento aqui da Tua casa, Pai. Te pedimos pela palavra que será aqui ministrada hoje, que o Senhor possa abençoar os nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. As crianças vão para as salinhas com as professoras. Muito bem, que bênção, gente, ver vocês. Estão todo mundo alegre? Cadê? Isso, todo mundo fazendo assim, ó, sorrindo. Muito bem. Então eu quero ver um amém bem forte. O poder diz? Amém. Isso. Tá bom, Natalício? Tudo jóia mesmo? Dona Adriana, dá um sorriso assim. Isso, olha aí. Olha, nós tivemos uma aula hoje pela manhã, bem bacana, sobre alma batida, Ju. Isso. E eu falei, pastor, por que não complementar a noite, né? E falar um pouco de nós, sabe? Quando a gente vê um estudo com essa área, a gente vê um pouco de nós nisso aí, né? Nossa vida, nosso coração, né? E eu estava, assim, inclusive nas Canárias, a gente vê os estudos científicos gira que na nossa sociedade tem aquela realista, a gente tem medo de punição do pai, né? Alguém criado com uma família rigorosa, né? E aquele que tem medo de uma punição religiosa também, que é a moral que chama. E tem aquela neurótica, né? Você é ansioso por tudo, que o pastor falou pela manhã. Aquela que você fica ansioso por amanhã, será que amanhã vai ter comida, o que passou? Será que se eu encontrar com dor não vai ser? Sabe aquela ansiedade que chama neurótica, né? E às vezes está presente na nossa vida. E ele vai mostrar hoje foi descrito algo em relação a isso aí, de forma bíblica, tá? E agora, o remédio, né? Quem gosta de tomar remédio? É bom ou não? Às vezes não, mas faz bem. A Bíblia às vezes ela dói, né? Nos corrigindo,
mas para o nosso bem. Amém? Amém. Pastor Antônio, seja bem-vindo. Opa, já vem com água ungida, fica à vontade. Muito bem, boa noite a todos. Obrigado, pastor Tomé, pela oportunidade de estar com os irmãos. Embora a gente é da casa, né? Mas nesse período de férias que eu tenho estado, a gente tem visitado tantas igrejas, né? E tem sido interessante conhecer novos trabalhos, novas igrejas. Mas aí a gente sempre fala, Cristina, né? E a gente sempre conversa. Na verdade, essa é a nossa igreja, aqui é a nossa igreja, né? E aí a gente visita, tal, mas a saudade é da nossa igreja, é aqui que é o nosso lugar. Então nós sentimos falta dos irmãos, desse lugar, dos cultos. Eu fico feliz de ver os irmãos e estar aqui com vocês, né? Muito bem. O pastor Tomé tinha me pedido, me convidado para pregar, tanto pela manhã quanto à noite. E o plano pela manhã era falar sobre esse tema que o pastor mencionou, a alma abatida. E à noite eu tinha outro plano, outro propósito. Mas aí, como o assunto ficou longo, né? Eu comecei a estudar, e o papelzinho começou a ficar grande, né? E maior e maior. E aí, de manhã, já estava com 17, aí estudei mais um pouco, virou 21, aí, né? Chegamos pela metade pela manhã, e aí o pastor falou, não, continua à noite. Então, nós vamos retomar o assunto que nós falamos pela manhã, e eu espero que seja uma bênção para você também nessa noite. Eu até aproveitei, hoje à tarde, mandei no grupo do WhatsApp a metade do estudo, a parte que eu já falei pela manhã, você tem lá em PDF, se você quiser baixar, ler, pelo menos pode te ajudar se você tiver interesse sobre o assunto. E a segunda metade, ainda não mandei, que é o que nós vamos falar hoje à noite, e se você quiser depois eu posso te mandar, e que possa ser uma bênção na sua vida e na minha vida. Pela manhã, nós lemos Salmo 42. Salmo 42. E eu quero ler apenas alguns dos versículos aqui que estão no Salmo 42, a fim de iniciarmos essa mensagem nessa noite. Salmo 42, verso 1. O verso 1 e 2 são preciosos, porque eles mostram e demonstram a atitude e o propósito desse salmista na sua relação com Deus. Isso já muda tudo em todo assunto que nós vamos estar falando. E diz assim o verso 1, Salmo 42, 1, assim como o servo, aqui está tão ruim aqui, assim como o servo, ali está mais fácil de ler, assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E o verso 2 diz lá, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu quero aqui chamar a sua atenção também no verso 5. E aí os primeiros dois versículos que lemos fala sobre o desejo de estar com o Senhor e na presença do Senhor. E o verso 5 parece uma contradição, diz assim, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. E por último, o verso 11, depois você pode meditar melhor nesses textos, mas o verso 11 diz assim, por que estás, é uma repetição do que nós lemos agora, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez na tua presença, obrigado pela porção da tua palavra lida, e que nessa noite, ó Deus, a tua palavra tenha autoridade sobre nós, sobre os nossos corações, as nossas vidas, e saímos aqui abençoados por ti. Amém. Ó Deus, abençoa cada um aqui do teu povo. Pedimos pelas crianças lá com o culto infantil, o Senhor possa usar as professoras e cada criança possa continuar ouvindo e crescendo, ouvindo a tua palavra. Ó Deus, eu te peço bênção sobre essa igreja, sobre os ministérios, cada irmão e irmã que tem se mantido fiel na tua casa, use cada um dos teus servos para a glória do Senhor. Obrigado por essa oportunidade que temos de meditarmos juntos na tua palavra. Fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Poxa, agora deu a luz, né? Puxa, agora ficou até mais fácil, né? Quando você não enxerga direito, a luz, né? Acende a luz, fica mais fácil, né? Para um cego, né? O Bruno já sabe o pai que tem, já foi acender a luz, né? Só que, mesmo que essa letra grande que eu pus aqui, estava meio complicado, né? Muito bem. Só para identificar um pouquinho do que nós falamos pela manhã, e aí a gente voltar ao assunto. De manhã eu falava sobre esse assunto da alma, a alma batida, e aí mencionava que esse salmo como foi escrito, mas enfim, mais sobre a questão do próprio contexto. A ênfase nesse salmo é falar sobre a alma e o estado da alma.
Nesse caso, o salmista se coloca como alguém que aparentemente estava vivendo um conflito ou uma flutuação de estado emocional. Um dia parecia que estava tudo bem, no outro dia parece que as coisas estavam ruins. Num dia parece que Deus tinha sumido, no outro dia parecia que Deus estava por perto. E essas flutuações, né, das suas circunstâncias, do que ele sentia, fazem com que ele tivesse essa sensação ou essa circunstância de alma abatida. E aí pela manhã eu falava sobre isso, né, e mostrava alguns versículos aqui no texto que mostravam o fato dele dizer que a sua alma estava abatida. E nessa primeira perspectiva que a gente estava falando, esta condição de alma abatida, na verdade, ela é marcada ou evidenciada mais por causa do ponto de vista que você tem em relação aos fatos do que qualquer outra razão. Ou seja, quando nós, tem uma velha expressão que diz assim, quando nós olhamos o problema parece que cresce, né? E quando nós olhamos para Deus, parece que os problemas diminuem. E é essa questão que faz com que alguém tenha uma alma abatida. É tudo uma questão de perspectiva. Quando nós olhamos para os problemas, dificuldades, aquilo que nos aflige, e o nosso olhar fica forte nisso, somos afetados e somos derrubados, e aí a nossa alma se abate. Mas quando tiramos os olhos dos problemas, não de forma irresponsável, mas sabe aquela coisa que te amarra com o problema? E quando nós voltamos os olhos para o Senhor, essa mudança de perspectiva faz com que nós tenhamos a superação sobre as nossas dificuldades emocionais. E aí, eu quero justamente falar sobre esse aspecto. Bom, eu chamei aqui, eu apresentei a proposta como alma abatida, e mostrando que aquilo que está apresentando no texto é uma alma doente. Alma, o que é? A alma é a essência do que nós somos. Somos formados por corpo, alma e espírito. Alma e espírito ninguém está vendo, né? A gente está vendo o corpo um do outro. A gente vê os corpos aqui um do outro, mas a gente não vê a alma e o espírito. A Bíblia fala que quando alguém morre, o espírito volte a Deus que o deu. E a alma é aquela parte nossa que vai para o céu, aquela que acompanha o Senhor Jesus logo após a nossa morte. E é ela a essência do que você é. Ela é o seu intelecto, as suas emoções, suas decisões, seus sentimentos, vontade própria. Isto é a sua alma. Esse é você. Na verdade, a carcaça, ela não é você de fato, né? Nem o espírito, que apenas é a animação do seu corpo, mas você, por essência, é a sua alma. E é nessa alma, ou seja, nesse lugar, que normalmente nós podemos estar sujeitos a essa doença. E eu disse que alguns dizem que há muitas doenças da alma. Na minha perspectiva, eu creio que há uma só doença da alma, que tem vários sintomas. E eu disse alguns dos sintomas. Alguém se lembra de algum sintoma da doença da alma? Depressão, ansiedade, estresse, dor de barriga, dependendo, pode até ser também, né? Um efeito, né? Mas ele é terrível assim, né? Esse Mota, né? Ele não estava de férias, não, pastor? Não estava de férias, não? Voltou assim, né? Voltou engraçadinho. Raquel, o que você deu para nessa galera? Brincadeira. É que esse Mota a gente já convive, a gente trabalha junto, então ele, né? Ele fica assim, mas ele está certo, também tem dor de barriga envolvida. Mas a Damares estava falando sério enquanto ele estava brincando. Fala, Damares, por favor. Oi? Síndrome do pânico, exatamente. O que mais? Alguém se lembra? Algum dos sintomas? Oi? Tristeza profunda, transtornos de humor, fobias. E esses sintomas dessa doença da alma podem provocar, sim, dor de barriga, gastrite, úlcera. Tem gente que tem problema na pele, tem gente que começa a explodir umas bolotas, assim, umas coisas, né? Por conta de doenças da alma. Ou seja, ela pode provocar várias reações. E a gente disse sobre várias causas que podem levar alguém a ficar doente, essa doença da alma, como traumas da infância, frustrações, complexos, más companhias, morte de alguém, a perda de um trabalho, divórcio, o rompimento de um relacionamento com um amigo ou membro da família, enfim, uma série de situações, problema financeiro. Alguém já ficou triste porque faltou dinheiro? Então, isso aí pode levar a uma alma abatida, né? Finanças, complexos de inferioridade, sentimento de culpa, ressentimento, falta de perdão, pecado. Ou seja, uma série de questões podem levar você a ter essa reação e deixar se abater a sua alma. E aí, uma reação a essas questões. Bom, o que é o desejo daquele que está com a alma abatida?
morrer, né? Eu quero morrer, suicídio, tem gente que quer fugir, abandonar tudo, chutar o balde, tem outros que vão para as drogas, outras formas de descontrole, sexo descontrolado, falta de dinheiro para comer, não toma banho, tem gente que não toma por outros motivos, mas tem gente que aproveita o embalo, já não tomava banho mesmo, né? Tem outros que se isola, se fecha, não quer ver ninguém, não quer ver o pastor, não quer ver a igreja, não quer ver os irmãos, não vai a lugar nenhum, mas não vou na igreja porque estou bicudo, né? Tá lá com a tromba, tem gente que se fecha no mundinho, tem gente que só chora. Eu sei que tem gente que já chora naturalmente, né? Mas tem uns que, por conta dessa doença da alma, acabam tendo crise de choro e uma tristeza que às vezes não tem uma explicação aparente. Muito bem, todas essas questões, né? E a gente já disse pela manhã que há um resuminho aí que alguns estão dizendo sobre esses três sintomas principais. A depressão, alguém se lembra o que eu disse? Depressão é o quê? Excesso do passado. Estresse é excesso do presente. E ansiedade? Excesso do futuro. Então é mais ou menos assim, né? Estou indo para cá, e aí depressão é olhar para o passado. Isso é depressão. É ficar olhando para o passado e chorar e ficar olhando do passado. O que é o estresse? Fazer as coisas e aquela pressão que ele fez, o excesso de muita coisa. E o que é a ansiedade? Amanhã o chefe pegou o cara amanhã. E aquele estresse sobre o futuro, o excesso do futuro, é a ansiedade. Na verdade, o ponto de partida é a alma batida. Apenas uma questão do ponto de que você olha. E alguns estão com a alma batida, estão encolhidos com medo de qualquer coisa. Se passar uma formiga, vem uma formiga. E aí o pânico, o temor de qualquer circunstância, uma palavra de que aquela pessoa está desmoronando. Na verdade, essa falta de solidez na sua alma te transforma em alguém tão vulnerável que qualquer circunstância lhe abate. Eu sei que há níveis diferentes de alma batida, mas certamente são algumas questões que podem ultrapassar o controle. E aí nós falamos que uma vez que a pessoa está assim, ele bloqueia a sua relação com Deus, tanto na ida quanto na volta. Não vai nada para com Deus e não vem nada de Deus para você. Vimos que a pessoa que está com alma batida, ela passa a viver uma vida materialista, só pensa nas coisas desse mundo, passa a ser insensível àquilo que se prega, que ensina, que se ouve da palavra do Senhor. Começa a ficar indisponível para servir ao Senhor, começa a ser egocêntrico e pensar somente nos seus próprios problemas e no de ninguém. É comum uma alma batida não querer se envolver com a igreja, se afastar do grupo, não frequentar eventos, não ir nos cultos familiares, não ir no churrasco, nos passeios, nada, sabe por quê? A alma se fecha. E aí nada é interessante. Que agora eu só penso em Joe, em mim, né? Isso é reflexo de uma alma doente. Alguém que não está em lugar nenhum é porque tem um problema na sua alma. Muito bem, feito isso, nós falamos de manhã 3 exemplos de personagens bíblicos que viveram e passaram por um momento de alma batida. O primeiro deles, o profeta Elias, fugiu da rainha Jezabel e se colocou no deserto, numa caverna, porque teve medo de morrer. E, no entanto, depois ele pedia a sua morte. Elias foi um homem que passou pela depressão, por esse síndrome do pânico, e simplesmente era um homem que estava perdendo o controle da sua vida, da sua alma batida. O segundo exemplo que nós mencionamos, quem é? O profeta Jeremias. Um homem que nasceu para pregar e, de repente, ninguém ouvia o que ele pregava. Ele disse, Senhor, prefiro não ter nascido, prefiro a morte. E o terceiro exemplo de uma mulher que eu mencionei pela manhã, quem foi essa mulher? Noemi, a sogra, né, que não quis a companhia das suas 2 noras, lá em Ruth, capítulo 1, depois da perda do seu marido, da perda dos seus filhos, e ela disse, não, eu vou ficar sozinha porque Deus me abandonou. Ou seja, 3 personagens, entre tantos outros, que sofreram com as suas almas abatidas, porque se distanciaram na sua perspectiva de Deus. Tiraram os olhos de Deus, olharam para os seus problemas, para os seus próprios umbigos, e de repente as suas vidas tomaram um fim desnecessário. Bom, e aí, pela manhã, eu disse que a doença da alma, ela tem cura. Alguns procuram clínicos, né, e os especialistas do mercado para isso, fazem terapias. Eu não sou contra que alguém faça, mas eu entendo que doença da alma, a resposta não está no medicamento, ele pode até ser um coadjuvante no tratamento. Um psicólogo, psicanalista, neurologista pode ser útil em alguma etapa, mas quando se trata de doença da alma, você não vai encontrar solução em atendimento físico, em atendimento apenas emocional. É preciso de um tratamento espiritual, porque a alma é espiritual.
Infelizmente, nem todos entendem no contexto da igreja que quando nós estamos vivendo um problema, a solução está na igreja. Amém? A solução está em procurar os pastores ou irmãos que estejam maduros na fé. A doença da alma precisa procurar quem é especialista nisso. E quem é? Deus. É Deus que é especialista da alma. Por que você vai procurar um outro especialista que não é Deus? E através da palavra do Senhor, de servos do Senhor, nós podemos encontrar, sim, a resposta à cura, à doença da alma. Muito bem, e aí nós vimos que o próprio Senhor Jesus deu essa resposta. Em Mateus 11, 28 a 30, pela manhã a gente mencionou, Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. A palavra oprimido quer dizer a alma abatida. Ou seja, uma opressão vivendo no coração. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e vou mandar vocês para o técnico, psicanalista, alguma coisa. Não. O que ele disse? E eu vos aliviarei, não é isso? E ele disse, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso, refrigério, cura para as vossas almas. Então, onde está a cura para a doença da alma abatida? No Senhor Jesus. Mas alguém pensa, mas pastor, mas como é que faz isso? Né? Afinal de contas, como é que a gente busca Jesus aí para resolver o meu problema? Né? A circunstância, e aí o Senhor, e aí falo com ele, né? Aí de manhã eu falei que alguns gostam daquele remédio, como é que é mesmo, Mota? OPM, quer dizer? Ore por mim. Tem gente que fala assim, eu estou meio doente, ore por mim, né? Toma uma dose de OPM, ore por mim, né? E aí tem outros que é o não, vixe, você me perdi. Não, eu vou falar o que é, porque senão quis inventar, tá vendo? Eu esqueci. Vou orar por você, né? Tem gente que fala assim, eu tô com um problema, conta a sua história, o irmão mais... Não, eu vou orar por você. E a pessoa vai embora, fala, não, tá tudo certo, agora ele vai orar por mim, o pastor, seja quem for, tá tudo resolvido, vou orar. Não, meus irmãos, a questão da doença da alma não se trata assim. Eu não estou dizendo que não é importante a oração, não é isso. Mas a oração adequada, a oração própria. Como é que começa o processo de restauração da alma abatida na relação com o Senhor? Primeiro é de joelhos. Amém? É de joelhos. Sabe como? Eu oro por mim. É a primeira questão. E como eu vou orar para com o Senhor? Eu vou ajoelhar e falar, Senhor, e eu vou derramar o meu coração. Eu vou derramar minha alma, eu vou dizer o que está me afligindo, eu vou dizer o que está me preocupando, o que está me incomodando, o que está me afetando. Eu vou abrir o meu coração de joelhos perante o Senhor. E Ele que é onisciente, onipresente, onipotente, que nos conhece na intimidade, Ele ali começa o processo de cura de uma alma abatida. Quando eu me prostro e peço ao Senhor para que Ele me mostre uma solução. Ali começa todo o processo de cura da alma abatida. Muito bem, se você está disposto a buscar a solução está no Senhor Jesus. E é nele, o Altíssimo, o grande Senhor, que nós vamos encontrar a solução. Muito bem, eu quero aqui agora mencionar um texto em Êxodo capítulo 15, verso 23 a 25. Veja comigo esse texto. Êxodo capítulo 15, versos 23 a 25. Diz assim esse texto. Êxodo capítulo 15, verso 23 a 25. Aqui nós estamos no contexto em que a nação de Israel acabara de ser liberta da escravidão do Egito. E eles caminhavam pelo deserto em direção a Canaã, a terra prometida. Andariam pelo deserto durante quantos anos? 40 anos. Enfrentariam vários desafios, grandes dificuldades, falta de comida, bebida e assim por diante. Enfrentariam situações e Deus interviria de maneira milagrosa. Muito bem, acabavam de atravessar o Mar Vermelho e aí viram o exército de Faraó afundando no meio da água, aquela que eles passaram em seco, viram Deus agindo de várias maneiras, mas aí começa um teste. Agora eles queriam beber água. E beber água no deserto, você assistiu o filme com gente com sede, que fica a boca seca assim? Eu fico imaginando aquela turma enorme andando pelo deserto, arrastando o pé e com sede. Aquela boca seca, né? Aquele povo, né? Miserável, murmurando, né? E bebendo, querendo beber água. Aí eles chegaram, diz o texto aí, eles chegaram a Mara. Mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. Ou seja, chegaram nesse lugar que tinha águas, que até então não tinha esse nome. Mas depois que foram tomar água, os afobados foram lá e beberam água amargosa. E aí, por isso, Mara quer dizer amargo, né? É um bom nome, né, para ter, mas, enfim, o significado era amargo. Mas, enfim, e aí,
naquela hora que beberam água, já estavam com sede, aí chega a água é amarga, aí o povo começou a murmurar. O verso 24 diz assim, o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E agora começaram a fazer aquele tendel, né? Aquela reclamação, aquele povo fazendo uma bagunça, e começaram a reclamar, aqui nós estamos indo no deserto, não tem água, trouxe nós para morrer. E aquele povo com o coração duro. E aí, o verso 25 diz assim, ele, Moisés, né, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos, uma ordenança, e ali os provou. Interessante essa história. Certa vez eu preguei uma mensagem, chamava assim, águas e almas amargas. Águas e almas amargas. Da água a gente já sabia que era amarga, porque o texto diz. Mas as almas também eram amargas, reclamando, murmurando. Faltava uma relação de confiança no Senhor. Olharam para as circunstâncias e as suas almas se abateram. E aí o texto mostra que o Senhor orientou Moisés a fazer o quê? Pegar uma árvore e lançar nas águas. E quando aquele madeiro caiu na água, a água se tornou doce. Por que será que Deus mandou Moisés lançar um madeiro na água para a água amarga virar doce? Isso porque anos depois entenderia aquele povo e os seus descendentes que quando Cristo viria e fosse colocado no madeiro, aqueles que tinham vidas amargas e a cruz passasse por nossas vidas, toda a alma amarga se transformaria em doce. Na verdade, esse quadro foi o quadro perfeito que mostrava a intervenção de Deus em mudar uma alma amarga em uma alma doce. Essa história por si só, ela revela como Deus age. Ou seja, assim como Jesus disse, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei e darei descanso às vossas almas, esta história mostra que não importa o quão amargo ou abatido esteja a sua alma, pela cruz do Senhor Jesus, Ele é capaz de transformar a sua alma abatida e amarga em algo doce, algo em paz. Essa é a ação do nosso soberano Deus. Amém? Eu creio que Deus pode acabar com qualquer alma abatida. Amém? Você concorda? Você crê nisso? Amém. Eu creio que Deus pode acabar com qualquer alma batida e transformar a água, essa água amarga, em água doce. Ora, almas amargas em almas doces. Nossa, que trocadilho, né? Vocês entenderam, né? Mas vamos parar desse trocadilho, senão a gente vai confundir as palavras. Mas o fato é que a ação de Deus, a intervenção de Deus na história de Israel, mostrou ele que era capaz de transformar a vida de qualquer um. Bom, como começa o processo de transformação a partir da ação do Senhor Jesus em nossas vidas? Bem, depois de orarmos e pedirmos sabedoria ao Senhor, Senhor, estou aqui, derramei meu coração, me dê sabedoria para resolver o problema da minha alma batida, aí Ele vai abrir os seus olhos e vai dizer assim, o que diz o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sabe o que quer dizer isso? Sabe onde nós vamos encontrar a resposta? Pegando o zoinho, virando para dentro. Afinal, onde está o meu problema? Quais são os meus reais problemas? E a gente pode entender aqui que a resposta à ação de Deus começa quando nós identificamos a raiz da nossa amargura, a raiz da doença da nossa alma. Muito bem, como é que uma alma fica doente? Levando um soco? Levando uma injeção? Né? Levando um tapa? Não, a gente já viu que as causas são muitas, e são causas, às vezes, externas ou internas. Mas sabe o que é que incendeia uma alma e a contamina e a torna batida? Nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que colocam em nossas almas, que transformam as nossas almas em amargas ou doces. Assim como o fogo, você joga lenha ou gasolina e ele incendeia, assim são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos vão transformar a nossa alma em abatida ou doce. Depende do tipo de pensamento que você jogar em sua mente. É curioso como a gente vai deixando que as coisas tomem espaço em nossa mente, em nossos corações, né? E à medida que você vai permitindo que os pensamentos negativos, destrutivos, vão ocupando o seu coração, a sua mente, aí você começa a se abater. É assim que começa. Ou seja, são os seus pensamentos que vão tornar a sua alma amarga ou doce. Nós formamos em nossas almas uma espécie de fortaleza. Sabe aquelas cidades bem edificadas? Ou então, sabe a caixa preta do avião?
A caixa preta do avião, que negócio tem um segredo. Nós muitas vezes fechamos numa caixa preta e vamos jogando uns pensamentos ali dentro da nossa mente e vamos formando ali um reduto de coisas que ninguém mexe ou ninguém sabe, e aquilo ali vai municiando para que as nossas almas fiquem contaminadas e assim nós vamos destruindo. Bom, um exemplo que eu vou dar aqui, não é exemplo de ninguém aqui, é só um exemplo figurado. Um esposo abandonou a sua esposa. Não é caso que eu saia de ninguém, não, né? Um esposo acabou abandonando a sua esposa. E depois de anos de relacionamento mal resolvido, os dois já não viviam bem, os dois já estavam mal resolvidos mesmo, fazia tempo, ela ainda dizia que o amava e criou uma grande dependência dele. Já viu essa história? No caso assim, não. Os dois estavam lá, um amor, né, a coisa não estava resolvida, um monte de intriga, de situações, e aí começaram a brigar, de repente, ele foi embora, ela falou, te amo ainda. Mas, na verdade, ela tinha uma grande dependência dele, né, de alguma forma, seja financeira ou de outras formas. E aí, então, ela dizia após isso, né, os seus pensamentos, ela passou a alimentar e a desenvolver pensamentos e alimentar a sua alma assim. Como será a minha vida agora sem ele? Aqui eu não vou fazer o chororô, mas a gente pode imaginar essa cena, ela chorando, né? Como será a minha vida sem ele? O que eu vou fazer agora? Nunca vou conseguir superar essa circunstância. Olha o que ele me fez. Como eu estou ferida por culpa dele. Jamais poderei me levantar. Ora, com esses pensamentos, o que ela está fazendo? Com a sua alma. Ela está levando para a sua mente, para a sua alma, pensamentos que vão fazê-la mais frágil, e a sua alma vai se abater, e em breve, certamente, ela vai passar por depressão, ansiedade, estresse e assim por diante. E aí, com essa historinha, nós vemos que essa esposa abandonada começou a desenvolver uma linha de pensamentos negativos que desestimulavam a sua própria história de vida. E aí, pensamentos assim, quando você não filtra, não bloqueia, né, não cria obstáculos para que eles não controlem a sua mente, vão acabar provocando sentimentos na sua alma. Lembre-se que a nossa alma é alimentada por quê mesmo? Pensamentos. São os pensamentos que alimentam as nossas almas. Apesar da trágica situação dessa mulher, não se deve promover a autodestruição por algo que não pode mais ser modificado. Eu não estou dizendo aqui que o caso não deveria ser revisto, que o casal não deveria reconciliar-se, mas imaginemos aqui uma situação em que não possa ser reversível. A partir daquela circunstância, ela não deveria promover para si, para essa esposa ou ex-esposa, pensamentos de autodestruição, porque certamente aquela história não pode mais ser resolvida e aquilo, à medida que ela cultivar esse tipo de pensamento, ela vai destruir a sua própria vida. A tarefa é lidar com cada pensamento que surja sobre aquela situação com uma outra perspectiva. Caso contrário, esses pensamentos se transformam em sentimentos negativos e vão destruir o próprio eu e formar uma doença na alma, levando à depressão e outros sintomas dessa doença, chamada doença da alma. A nossa imagem, ou seja, aquilo que nós somos, é um reflexo daquilo que alimentamos as nossas almas. Aquilo que você é o resultado, é o reflexo daquilo que você plantou lá na sua alma. Ou seja, à medida que você plantou pensamentos bons ou ruins, negativos ou positivos, aquilo vai fazendo e formando aquilo que você é externamente e nas suas relações. Isso afeta diretamente o desempenho de todo o seu corpo, seja para o bem, seja para o mal. E daí vem as questões que eu disse agora há pouco, que existem até sintomas físicos, como resultado de uma vida com a alma abatida. Provérbios 17, 22 é um versículo que é bem interessante. Certa vez eu conversava com um médico e ele dizia claramente sobre esse efeito. Provérbios 17, 22. Veja comigo o que diz. Alguém pode ler em voz alta? Aí está na tela. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido cega até os ossos. Curiosamente, aqui nós temos uma pessoa doente, certo? E aqui, qual é o remédio aplicado? Um coração alegre. Observe bem que a tristeza sem causa, ou a tristeza descontrolada, ou a perspectiva negativa pode fazer com que o abatimento chegue até os ossos. E aí eu pergunto agora, em que você está pensando agora na sua vida? Qual é o seu pensamento agora? Se você fosse filtrar, não precisa me dizer, mas qual é o seu pensamento agora sobre você e a sua situação e a sua alma? Bem,
Será que os seus pensamentos estão focados nos problemas, na miséria da vida, nas desilusões, nos seus problemas, naquilo que você conseguiu ou deixou de conseguir? Essas espécies de pensamentos, elas vão conduzir você, certamente, para essa doença, a alma, como a gasolina, como eu disse agora há pouco, para o fogo. Isso somente aumentará a tristeza da tua alma e certamente vai contaminar todo o seu ser. Um problema que começa com um pensamento incorreto passa para a alma, que é o intelecto, sentimentos, emoções, vontades, e isso vai fazer com que todo o seu corpo físico seja afetado diretamente. Alguém já disse que a artrite... O que é artrite mesmo? O que é artrite? Dor nos ossos. A dor nos ossos. Tem gente que tem dor nos ossos, né? Também como a fadiga do coração e outras doenças, né? Podem ser resultados direto de doença da alma. Incrível isso, né? Quer dizer, esses efeitos podem ser provocados simplesmente, ou aparentemente simples, por uma doença da alma. E aí, tudo passando por distúrbios e pode destruir o seu equilíbrio físico e emocional. Se você quer cortar uma árvore, por onde você começa? Ou qual é o seu alvo? Podar os galhos? Podar os galhos resolve? Se você quer eliminar uma árvore? Não. Se você podar os galhos, ela simplesmente voltará a crescer, né? Mas, se você quer realmente tirar ou eliminar uma árvore, você vai ter que arrancar a raiz, não é isso? É a única forma para que você elimine aquela árvore ou aquela planta. Muito bem, muitas pessoas estão tentando resolver os seus problemas da doença da alma podando certos galhos externos, ao invés de identificar a raiz e atacar essa raiz. Muito bem, qual é então o caminho que nos leva à cura da doença da alma? Se a nossa alma fica doente por causa dos pensamentos negativos, se nós queremos a solução e a cura para a nossa doença da alma, então nós vamos ter que mudar os pensamentos. Mudar os nossos pensamentos e trocá-los. É a única maneira para que nós sejamos vitoriosos nessa questão da alma. É uma troca de pensamentos. Alguém já disse assim, mas pastor, mas isso aí não é apenas aquela teoria do pensamento positivo? Não, eu vou ganhar, eu vou fazer. Não, não é nada disso. Não é nada de pensamento positivo. Esse tal do pensamento positivo é uma onda que surgiu aí, e tem muita igreja que fala isso, né? Tem gente que ensina os crentes a viverem assim, não, olha, bate o martelo naquele carro que ele vai ser seu, né? Joga a toalha, aquela casa vai ser sua. Declare que... Não, essa conversa fiada. Isso é um pensamento positivo bem ruim, bem mal feito. Não é isso que nós estamos falando. Porque sem lastro, sem base bíblica, essas falas não valem nada, né? Mas, na verdade, o que nós queremos falar aqui é sobre o pensamento, uma substituição de pensamento com base na palavra do Senhor. Aí, nós mudamos os nossos pensamentos. Ou seja, não é apenas trocar um pensamento por outro qualquer, mas é uma substituição dos nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. Aí é a mudança que vai modificar a nossa estrutura e vai confrontar a doença da nossa alma. Isaías 43, verso 18 e 19. Veja comigo, Isaías 43, verso 18 e 19. O contexto aqui é o profeta Isaías lidando com uma nação que estava destruída, foi levada a cativeiro, sofrendo, as famílias daquele povo estavam sofrendo deverasmente por causa dos inimigos. E aí o profeta Isaías escreve essas palavras. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis do quê? Das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu quero destacar aqui, que nós falamos agora há pouco, que um dos sintomas da doença da alma é o excesso de passado, que nós chamamos de depressão. Depressão, portanto, é o excesso é viver e querer viver o passado todo o tempo hoje. E o que o Senhor Deus está dizendo aqui sobre viver do passado, no verso 18? Põe de novo, por favor, Bruno. 18, o que diz lá? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso quer dizer, pastor, mas então eu tenho que esquecer tudo que aconteceu na minha vida? É isso? É isso, Arnaldo? Claro que não é isso. Não é que a gente vai esquecer. Não quer dizer que você tem que ficar, esqueci tudo, apagou, não, trombar, bater a cabeça. Não é esquecer nesse sentido. Mas
é esquecer da doença que vem, dos traumas que vêm, daquilo que me aflige por causa das coisas do passado. Pare de ficar remoendo o passado. Pare de ficar sofrendo pelo passado. Pare de ficar sofrendo pelos fracassos. Tem gente que fica a vida inteira, né, lá no cantinho. Não devia ter casado com ela. Não devia ter casado com a outra. Eu estaria tão mais feliz. Ou comprado uma bicicleta, né? Talvez a bicicleta seria uma amiga para sempre, né? E alguns estão chiando, mas não adianta, você casou com essa, né? Foi essa que te aguentou. Fazer o quê? Agora aprenda a viver com isso, né? Pare de choramingar as coisas do passado. Ah, eu devia ter estudado, né? Virado doutor. Mas não fez? Agora você pode fazer isso? Se não pode, pare de sofrer por causa disso. Ou seja, pare de sofrer pelas coisas do passado, aquelas que não voltam mais, ou aquelas que você não tem o poder de mudar. É isso que o Senhor Deus queria mostrar para Israel. E nós muitas vezes sofremos e abatemos nossas almas, porque ficamos pensando como teria sido, como seria se. E aí nós sofremos. Já passou por isso? Já ficou sofrendo por coisas do passado? Tivesse falado, tivesse feito, tivesse... Esquece, não vos lembreis da coisa do passado. Vamos já estar até botando o sermão aí na tela, né? Bem, há um ditado que alguém já disse várias vezes, né? Quem vive de passado é museu. E é verdade, ganha dinheiro com isso lascado, né? Tenta visitar um museu desses famosos, vai pagar uma grana, né? Lascada. Muito bem, mas a gente não precisa viver do passado. Não quer dizer que a gente não possa se lembrar das coisas que passaram, mas não se lembre delas como algo que incomode, que doa, que machuque. Enquanto você não tomar a decisão de sair do passado, você não encontrará cura para a sua depressão e nem muito menos para a sua doença da alma. Esse texto bíblico, portanto, de Isaías, nos adverte para o fato de que a decisão de querer ser curado é de quem? É nossa. Porque a ordem do Senhor já foi dada. A ordem do Senhor Deus para o povo de Israel foi, qual é? No verso 18, não vos lembreis das coisas. Ou seja, Deus mandou o povo tomar a decisão de fazer o quê? Pare de lembrar das coisas do passado. Pare de ficar pensando naquilo que já foi. Bem, portanto, Deus quer que você seja curado. A questão é, você quer mesmo ser curado? Você quer se libertar mesmo daquilo que aflige a sua alma? Ou você quer manter-se nesse chororô? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Eu vou ficar chororô assim, porque aí todo mundo vai vir passar a mão em mim. Igual o gatinho. Você tá dodói? Totinho. Tem gente até que se faz de dodói em casa, então, só para o pessoal ficar lá fazendo carinho, né? Tem irmão na igreja que é assim. Como você tá? Eu tô mal, pastor. É só o pastor falar, tadinho de você, né? Vou orar por você, VOPV, vou fazer muito VO, vou orar por você. E a pessoa sai daqui assim, né? Porque o pastor vai orar, todo mundo vai orar, ele é o tadinho. Para, irmãos, nós temos que parar com essa ideia de que nós somos coitadinhos, né? E nós temos que ser vitoriosos, e a vitória depende de uma decisão. A minha decisão, a sua decisão, definirá se nós vamos ou não ser curados sobre a doença da alma. Bem, imagina a depressão que aquele povo de Israel estava vivendo quando o Senhor escreveu essas palavras. Sabe o que era o contexto? Eu vou dar 4 situações. As famílias estavam separadas da nação de Israel, os filhos e maridos estavam escravizados, as casas tinham sido destruídas e não havia mais esperança no olhar daquele povo. Foi nessa hora que Deus disse através do profeta Isaías: não vos lembreis das coisas do passado. A gente acha que os nossos problemas são maiores que os dos outros, né? Mas eu tenho certeza que você não vive ou não viveu a história que a nação de Israel vivia naquele momento, quando Deus determinou, ou disse e ensinou, que eles deviam abandonar a história do passado. Deus, na verdade, disse, e termina no verso 18, dizendo: eu já preparei um caminho novo. Sabe que é a diferença quando nós paramos de olhar para os problemas e olhamos para o Senhor? É porque mesmo os problemas do passado, mesmo os problemas de hoje, e os problemas de amanhã, Deus sabe deles, amém? E Deus já tem preparado a resposta. Se nós continuarmos olhando para as circunstâncias e os fatos e os problemas, perderemos uma grande oportunidade, um grande privilégio de assistir Deus fazendo, amém? Muitas vezes nós estamos nos encolhendo com uma concha nos nossos problemas e esquecemos de olhar para o principal, que é olhar para o Senhor e ver Deus agindo e Deus fazendo. E quando Ele faz, é muito melhor
do que quando nós fazemos. Amém? A cura da alma, portanto, a doença da alma, ela depende de uma decisão sua. Afinal, o que você vai fazer com as suas mágoas do passado, os problemas do passado? Você vai continuar sendo derrotado ou vai substituí-los pelo pensamento do Senhor? Muito bem, eu tenho várias questões aqui sobre isso, né? E já vi que nem hoje nem amanhã termina, pastor, mas eu só vou colocar aqui. Uma pergunta que eu faço quando a gente pensa nesse assunto é: qual a imagem que você tem de você mesmo? Quando você se olha, qual a imagem que você tem de você mesmo? Quando a gente fala sobre doença da alma, muitas vezes nós esquecemos de olhar para nós e vemos, afinal de contas, como eu olho, quando eu olho para mim, o que eu vejo? Bom, quando eu olho no espelho, eu sei o que eu estou vendo, né? Não sei você, mas não só fisicamente, né? Mas quando a gente olha, estou querendo fazer umas mudanças aqui, né? Quando a gente olha para nós mesmos, o que nós vemos, além da questão física, né? Quando nós olhamos para as nossas vidas, nossos planos, será que só vem pensamentos de derrotas? Será que aquilo que vem em nossa mente, a situação da nossa vida, é apenas olhamos e vemos os nossos fracassos? Será que nós olhamos para a nossa vida e dizemos, nada vai mudar? Eu não sou a pessoa mais amada e querida, eu não sirvo para nada, eu não tenho sentido, eu sou inferior a todo mundo. Tem gente que olha para si mesmo e só vê isso, né? Só vê o pior. Mas essa perspectiva, em geral, é uma perspectiva que nós aprendemos sobre um olhar errado nosso sobre nós, ou então nós pegamos o pensamento dos outros, que outros dizem malvadamente sobre nós, o rótulo que nos dão, e a gente assume isso. Eu já vi gente que vive o rótulo que alguém deu. Tranqueirinha! Agora ele vai virar uma tranqueirinha. O resto da vida é tranqueirinha, né? Tem mãe que fala para o filho, você não presta, você parece com seu pai. Ele vai daqui a pouquinho penteando o cabelo igual o pai, né? Vai ser igualzinho o pai, porque fica quase, né, uma história. Alguém falou, agora você, né? Mas você arrasta a perna igual o fulano. Ele passa, arrasta a perna. Tem gente que é assim, que absorve dos outros. Cuidado com as suas falas. Cuidado com o que fala aos seus filhos, né? Às vezes você pode estar incitando aquela pessoa a assumir aquela vida. Mas o fato é, estamos lidando com pessoas adultas aqui. Cuidado para não pegar o rótulo, a pecha de alguém e assumir isso como sendo aquilo que você não é. E transformar-se em uma imagem daquilo que Deus não quer para a sua vida. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, esse é um texto que quando eu meditei nele, eu fiquei impressionado como Deus é grandioso na sua palavra, né? Jeremias 29, 11, veja comigo esse texto. Esse é um texto que eu acho que merece você olhar para ele várias vezes durante a semana, durante a sua vida. Jeremias 29, 11. Aqui é Deus falando, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o pensamento dos outros, ou os nossos próprios, que esquecemos de perguntar, Deus, o que o Senhor pensa de mim? Se a gente perguntasse agora, Senhor, o que o Senhor pensa de mim? Ele vai dizer assim, eu sei o que eu penso de você. E o meu pensamento para você é um pensamento de paz. E mais, o meu pensamento para você é que eu quero e o meu desejo é que você alcance aquilo que você espera. Amém? É isso que Deus está dizendo. Veja lá, porque eu bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, qual é a grande alegria de um pai que ama seu filho? Que o filho receba o quê? O melhor que ele pode dar, não é isso? Qual é a expectativa de Deus a seu respeito? Que você se torne a melhor pessoa, que você tenha paz e que você alcance os seus objetivos. Este é o pensamento que Deus tem para a sua vida. E muitas vezes nós estamos dando tanta atenção aos pensamentos dos outros ou os nossos próprios pensamentos errados que esquecemos de olhar para o Senhor e ver o que Ele pensa a meu respeito e a seu respeito. Quando nós olhamos assim, nós vemos esse texto, que aqui esse texto é palavra de Deus, certo? É Deus declarando. Quando a gente fala palavra de Deus, a gente se esquece que palavra de Deus faz toda a diferença. Eu não estou dizendo que apenas esse livro faz a diferença, e ele faz, claro, mas quando nós olhamos para esse livro, nós temos que lembrar que esse livro é a palavra de Deus. E quando nós olhamos e entendemos o conceito que há por detrás de a palavra de Deus, eu vou dar aqui um exemplo. Foi a palavra de Deus que disse, haja luz, e houve luz. Foi a palavra de Deus, e através da sua palavra, que tudo foi criado. Ou seja, a palavra de Deus, ele disse
e tudo foi criado, inclusive você e eu. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não podemos dar a ela a menos importância do que ela merece. Palavra de Deus foi capaz de criar todas as coisas, e a palavra de Deus é capaz de transformar todas as pessoas e as coisas. Amém? Portanto, quando nós assumimos a palavra de Deus como ação transformadora de nossas vidas, nós podemos entender que não há doença que possa nos levar para o buraco. A palavra do Senhor deve ser maior do que qualquer outro pensamento. A palavra escrita, portanto, ela transforma e pode ser transformadora na sua vida e na sua história. E eu disse agora há pouco que o que alimenta as nossas almas, e pode abatê-lo ou não, são os pensamentos. Mas que não são os nossos novos pensamentos que vão nos ajudar a ter vitórias, mas são os pensamentos de Deus que podem entrar a você vitória. Bom, a gente já sabe o que é o projeto do pensamento de Deus. Ele quer o nosso bem, ele quer paz, ele quer que a gente alcance aquilo que a gente deseja, certo? Mas e nas áreas específicas? Qual é o pensamento de Deus para a sua vida, para a sua história e em cada fato específico que te incomoda? Muito bem, são tantas respostas que nós encontramos na palavra do Senhor sobre o fato de que ela é suficiente e capaz de lidar com todos os nossos problemas. Por exemplo, sabe aquele sentimento do tipo assim, eu não consigo, eu não faço, eu não vou conseguir, eu sou incapaz. A gente às vezes olha pessoas que estão na igreja e vê uma oportunidade de ministério, e aquela pessoa tem até o dom, a habilidade para isso. Aí chega a hora da oportunidade, ela fala, não vou conseguir, eu não consigo, não. E se desacredita. Eu fico pensando, poxa, então o pensamento dela sobre ela é mais importante do que o pensamento de Deus sobre ela. Porque se Deus deu a ela o dom e a habilidade, e portanto a capacitou para fazer, como que ela diz para Deus, Senhor, apesar da tua capacidade, da sua declaração que eu sou capaz, eu não me acho capaz. Aí nós temos um conflito. A minha posição e a posição de Deus. E nós queremos degladiar com Deus e que Deus está errado. Não, Senhor, eu não posso não, não faço não, não posso não. Porque a gente acha que o nosso pensamento é maior do que o de Deus. Irmãos, Josué pensou assim no primeiro momento e ouviu de Deus o que está em Josué capítulo 1, verso 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esquecemos de que quando Deus age em nossas vidas e Deus nos capacita, Ele estará conosco e nos capacitará a cada dia para fazermos aquilo que Ele colocou em nossas vidas. Irmãos, muitas vezes nós naufragamos em pensamentos que são nossos, mas são falhos, são desconectados dos céus, e por isso nós fracassamos e abatemos a nossa alma. Como nós podemos aplicar tudo isso em nossas vidas? Eu podia aqui listar muitos outros textos, mas sabe, há alguns versículos que são fabulosos na palavra. Um deles é 1 João capítulo 4, verso 4. Diz assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Muitas vezes nós estamos com medo do mundo, medo das circunstâncias, né? E esquecemos que maior é o Espírito Santo que está em nós, que nos capacita, que está conosco todo o tempo, do que as circunstâncias nesse mundo. Ora, eu não estou sozinho quando eu estou acompanhado do Senhor, amém? Eu jamais estarei sozinho quando eu estou servindo ao Senhor. Deus honra a fé daquele que coloca e que confia na sua palavra. Hoje pode ser o dia da sua vitória, o dia da sua libertação. Troque os seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Comece a ler na Bíblia, por exemplo, textos como o livro de Filipenses, livro de Efésios e tantos outros milhares de pensamentos espalhados pela palavra, porque Deus quer fazer de você alguém especial, alguém com o qual Deus quer transformar vidas. Deus escolheu você e a mim para que a obra dele possa ser plena na face da terra. A gente estava orando pelo pastor Fernando. O pastor Tomé sabe. O pastor Fernando, que a gente viu na foto, é um missionário lá em São Carlos, ele esteve aqui já pregando há um tempo atrás. O pastor Fernando prega e com uma certa capacidade incrível. Está aí a foto dele. Mas sabe que ele tem um problema nos olhos terrível? Não é isso, pastor? Ele está perdendo a visão. Dia a dia perdendo a visão. Ele mal consegue enxergar. E eu fico pensando, um dia eu estava lá visitando São Carlos e preguei e falando com ele. Ele disse, pastor, eu quase não consigo enxergar. E às vezes a minha esposa tem que me ajudar a preparar os sermões. E sabe o que ele parou de fazer? Nada. Continuou servindo ao Senhor e pregando. Se você for procurá-lo hoje, ele deve estar pregando em alguma igreja, seja na dele ou em outra. Mas a dificuldade que ele tem nos olhos
seria motivo para muita gente nem ser pastor, nem ser nada. Mas ele decidiu que seria vitorioso, porque ele sabe que é Deus quem nos capacita. Irmãos, pare de arrumar desculpas. Quando Deus está no jogo, quando os nossos olhos estão no Senhor, Ele nos torna, sim, capazes para fazermos aquilo que eles têm. Em Filipenses capítulo 4, versos 7 e 8, já estou terminando, diz aí, Filipenses 4, 7 e 8, ao contrário de alma abatida, veja o que o propósito do Senhor, em Filipenses 4, 7 e 8, um texto que certamente vale a pena até memorizá-lo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. O que alimenta a nossa alma? Pensamentos. Então, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Alma batida combina com paz, não? Não. Ninguém está em paz quando está com a alma batida. Mas, quando nós cremos e deixamos que a paz do Senhor ilumine o nosso coração, a paz de Deus, que não se explica, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Onde? Em Cristo Jesus. É lá que está a paz, é lá que está a vitória, porque os nossos pensamentos têm que estar aprisionados no Senhor Jesus. E o verso seguinte diz aí, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso, quem está com a alma batida, deixou de pensar em tudo isso. Não é verdade? Lembre-se, pensamento alimenta a alma. Maus pensamentos contaminam a alma e deixam a alma batida. Os bons pensamentos, pensamentos de Deus, alimentam a alma e a transformam em uma alma vitoriosa. Para isso é preciso mudar os pensamentos. E quais pensamentos? Os pensamentos de Deus. E aqui está uma lista. O que você deve pensar quando tiver com a cabecinha, a cachola vazia? Quando tiver lá assim, não é que agora eu vou fazer. E aí, o que você deve ocupar a sua cachola? Olha, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, nisso. E se há algum louvor, nisso. Pensar. Pronto, já começa por aí. Eu já joguei fora um lixo de pensamentos que estão me destruindo e botei um monte de pedras preciosas no meu pensamento. Já mudou. Sabe quando alguém é escravo do sexo, por exemplo, ou da pornografia? Quando ele alimenta os seus pensamentos de pornografia. E aí ele começa a ficar doidão por aí. Não pode ver uma mulher por aí, um homem que já fica desesperado. Quando? Porque os pensamentos dele estão alimentados de quê? De pornografia. E aí ele fala, não consigo. Troca, joga esse lixo fora e coloca a boa palavra de Deus. Amém? Eu estou vivendo um problema entre marido e esposa. O que você tem que fazer? Troca o lixo da relação marido e mulher e coloca a preciosidade do que está na palavra do Senhor. Amém? Eu estou vendo um conflito com quem quer que seja. Pega na palavra de Deus o assunto daquele, joga o lixo e põe isso no coração. E aí, quando nós fazemos isso, nós entendemos o que é paz. Senhor, eu estou vendo um problema do passado. Joga o passado para fora, coloca a compreensão, a aceitação daquilo que aconteceu, coloca nas mãos do Senhor, tira isso do coração e coloca coisas boas. E Deus vai te dar paz. Ou seja, a decisão de vencer e manter a vitória sempre será sua e de mais ninguém. Bom, o assunto era maior, mas eu quero terminar com 2 Coríntios 10, 4 e 5. Eu vou ler 2 textos aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento, pensamento, à obediência de Cristo. Esses 2 versículos mostram aquilo que eu mencionei agora há pouco. Eu sei que muitas coisas são imaginações nossas, mas muitos dos nossos problemas podem ser causados também por aquele que interessa destruir você. Quem? Satanás. E muitas vezes Satanás coloca minhoca no casamento, para o casal brigar, coloca minhoca na relação pais e filhos, coloca relação entre os irmãos da igreja, vai colocando essa sujeira no nosso relacionamento e vai contaminando, distanciando, os nossos pensamentos ficam destruídos. Mas aqui o texto fala, reconheça que Satanás tem poder, mas Deus é mais poderoso do que Satanás, amém? E a proposta dele é que o seu pensamento esteja cativo, ou seja, sujeito ao Senhor Jesus. E eu digo o seguinte, na página 21 aqui,
2 Coríntios 5,17 diz assim, eu estou brincando, não precisa se preocupar, na verdade, a questão aqui é que eu preparei mais material do que o horário podia, mas diz o texto que todos conhecem, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando você olha a palavra de Deus, Deus sempre tem uma resposta relacionada à superação das circunstâncias. Você foi feito nova criatura. Por que você vai ficar vivendo a sujeira da velharia do passado? Transforme-se, reconheça. Deus fez a obra por você. Ele já fez tudo por você. Apenas se entregue e coloque os seus olhos nele. Paulo dizia o seguinte, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, Filipenses 3,13, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu termino com esse versículo dizendo o seguinte, Paulo entendia, ele passou por tantos problemas, Ele teve motivos de sobra, maiores do que você e eu, para ser uma pessoa derrotada e uma alma batida e um homem ineficaz, ineficiente na obra. Mas ele decidiu mudar a sua perspectiva. Ele olhou para o Senhor, esqueceu do passado, das dores, das chicotadas, da perseguição, do naufrágio, de tudo que ele passou, olhava para o Senhor e o alvo dele é, esquecendo tudo que passou, eu vejo que eu tenho muita tarefa aqui hoje e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Muitas vezes nós estamos sendo derrotados porque a nossa perspectiva está errada. Olhamos para o mundo, as circunstâncias e os problemas e tiramos os olhos do Senhor. Quando nós estivermos com a alma curada, falaremos como o salmista, Senhor, tenho sede de Ti. Quem tem sede do Senhor? Quem tem a alma pura, resolvida, não mais abatida. Quando nós queremos ficar distantes do Senhor é porque nós temos um problema em nossa alma. Que nessa noite, o Senhor Deus trate como médico dos médicos. Se há qualquer resquício ou qualquer vestígio de doença na sua alma, trate-se com o Senhor. E Ele tem todo interesse, porque o pensamento dele é de paz. O pensamento dele é de vitórias. O pensamento dele para você é que você alcance os projetos que Deus tem que colocar na sua vida. Que Deus faça de você e de mim vitoriosos, sem nenhuma alma batida. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela paciência desses irmãos que ficaram até agora atentos à Tua palavra. Que o Senhor continue a Tua obra, falando aos nossos corações, despertando-nos, e sejamos vitoriosos no Senhor. A vitória está no Senhor e o Senhor assim o deseja para nós. Eu entrego essas vidas, as nossas vidas e a Tua palavra nas Tuas mãos, no nome precioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós temos um Deus grande diante de todas as dificuldades. E é isso que a gente tem que lembrar a cada dia, que não importa as circunstâncias, a gente não deve olhar para isso, mas que Deus é maior do que tudo, que, como foi mencionado também, Ele criou todas as coisas, então Ele pode, acima de qualquer circunstância, nos tirar das dificuldades, porque não há Deus maior, não há Deus tão grandioso. Por isso Ele merece todo louvor, toda a glória, que Ele criou os céus, criou a terra, e devemos confiar nele. Vamos colocar em pé e cantar isso, porque não há Deus maior, não há Deus tão grande, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus
que lembrar que Deus criou tudo, todas as coisas, para que a gente não se preocupasse com Ele nem com nada, mas, pelo contrário, para que tudo fosse para o louvor e honra dEle. Amém? Amém. Vamos se assentar. Nossos avisos, programações regulares. Nossas programações, como todos sabem, aos domingos, 9h30 e às 19 horas, culto de louvor e adoração. Estamos sempre incentivando todos a participarem das programações, porque devemos prestar glória ao nosso Deus e agradecer por tudo que Ele nos faz. Além disso, no domingo que vem, vai ter o culto de missões com o tema Levando Cristo para o Sertão. Tem os 2 bonequinhos aí, porque o pastor Tomé falou de manhã, incentivando para que as pessoas viessem fantasiadas, não de festa junina, mas de sertão. Já passou a festa junina, agora é o sertão, para que a gente possa lembrar de quão carente é o campo missionário lá no sertão, que é o foco desse nosso culto missionário domingo que vem, tá bom? Então, domingo que vem, às 19 horas, teremos o pastor Helenildo, de Alzira Franco, que é aqui em Santo André, não é tão longe assim. Ele vai estar trazendo a palavra para a gente no domingo que vem. Então, convide pessoas a participarem para a gente relembrar a importância de missões em nossas vidas, tá bom? E, como sempre, a gente gosta de ter um momento de comunhão, de comes e bebes. A gente incentiva aqueles que puderem trazer, tragam. Quem não puder, não precisa trazer, não se preocupe. Mas, o mais importante, participe desse momento de comunhão. Comendo ou não comendo, trazendo ou não trazendo, participe, converse com quem está aqui, visitando principalmente. Tenha esse momento de comunhão para que o Satanás não desperte em nós o nosso sentimento de malícia, essas intrigas entre pessoas, que possamos ter esse momento de comunhão. Quanto mais unidos estamos como igreja, mais fortes estamos, amém? Tá? É isso. Batismo dia 4 de agosto também, estamos programando para isso no domingo. Batismo vai ser de manhã, pastor? Ou à noite? À noite, então, dia 4 de agosto à noite, teremos o batismo. Já temos alguns candidatos, mas também aqueles que estiverem dispostos a se batizarem, mostrando por que você se converteu, mostrando simbologicamente o que você fez, que é aceitando Cristo morrendo por nós, ressuscitando, como testemunho público. Aqueles que desejarem, converse com o pastor Tomé, já temos alguns candidatos, mas também possa se agregar à nossa igreja como membros, tá bom? Nosso projeto de construção, como eu falei pela manhã, continua, está acabando essa primeira etapa que a gente começou. Nós enterramos um pouco de dinheiro lá no bom sentido, fazendo a garagem, o subsolo, fazendo o buraco. E aí agora a gente tem os próximos desafios, que é tampar a garagem e daí para frente continuar o projeto para ficar grande, tão grande, sermos o quê, pastor? Maior igreja do mundo. Brincadeiras à parte, mas levemos isso com seriedade para que possamos construir o nosso templo, agregar pessoas no nosso bairro, nossa região. E o propósito da nossa igreja aqui com os pastores é que essa igreja seja implantadora de igrejas pequenas ao nosso redor e que possamos espalhar o evangelho até os confins da terra. Então, ser a maior igreja do mundo não é só uma igreja local, mas uma igreja mundial, tá bom? Então, o nosso projeto de construção continua incentivando aí pessoas a participarem, a agregar pessoas para que possamos, se a gente conseguir cobrir a garagem, que falta mais 100 mil, arredondando, a gente consegue até usar lá embaixo, mesmo que seja uma toca do coelho, brincando, mas que a gente consiga usar, sair do aluguel, juntar mais dinheiro e continuar construindo em cima da nossa cabeça o prédio. Então, ore por isso, o compromisso está lá, mas quem puder agregar mais pessoas com esse nosso projeto, será uma grande bênção, tá bom? Pastor também? Pastor que pregou e seu coração que se abriu para o Senhor. Amém? Que você possa sair daqui como eu falei no início, isso, sorrindo de alegria e pensando do que no Senhor, deixando o passado, tá? E buscando no nosso Deus maravilhoso a nossa cura, tá? Nossos problemas aí que todo dia estão nos afligindo. O Senhor é poderoso e pode realizar grandes coisas. E tenho certeza, amados, Deus tem algo grande para a gente, tá? E Deus tem algo maravilhoso para a nossa igreja aqui. E essa parte, né, essa partícula, célula, você e eu somos participantes nisso. Quando você pensar na perspectiva de Deus,
você vai ver os milagres acontecendo, tá? E você pode ver na Bíblia, que ela é absoluta, sem dúvida nenhuma, o quanto os homens pequenos fizeram grandes coisas quando colocaram nas mãos de Deus, tá? E na história da igreja pelo mundo aí, você vai fazer uma história como elas começaram e como elas se tornaram depois, tá bom? Então comece a pensar como Deus é, e não como Tomé Lopes é, Antônio, né? Ou como você é, mas como nosso Deus. Virão grandes coisas. São, olha, 100 mil reais para cobrir a garagem ali. E a possibilidade de mudança, certo? E mais 150 para a gente mudar mesmo para lá e ir construindo devagar. Olha que maravilha. Então, se você conhece o empresário, conhece o irmão que tem um bom coração, por favor, compartilhe com ele, amado. Põe no Facebook. Estamos construindo a igreja, é verdade, amados. Não é errado isso aí. Certo? Baixe sua cabeça. Pai amado, nesta noite, que a tua palavra poderosa, gloriosa, ela venha nos encher de alegria e fazer uma transformação soberana em nossas vidas. Se alguma pequena coisa tenta intimidar ao nosso pleno relacionamento com o Senhor, vem tentar ofuscar o nosso olhar fixo no Senhor, por favor, nos ajude a tratar disso à luz da tua palavra, Senhor. Que o Senhor Todo-Poderoso, suficiente, grandioso, possa operar grandes coisas, colocando por terra toda a obra que tenta se levantar contra nós, toda a obra do inimigo, que eles certamente saem envergonhado na presença do Todo-Poderoso, porque a tua igreja, ela nasceu, ela surgiu para ser vencedora, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Por isso, continua nos dando sabedoria, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco agora e para todo sempre. E a igreja de Deus diz: Amém. Amém. Pode se assentar.